Dois acidentes de trabalho recentes chamaram a atenção da Auditoria Fiscal do Trabalho. Nos dois casos, houve uso de andaimes. A utilização desse equipamento deve seguir fielmente as normas de segurança. Caso contrário, é grande o risco de acidente. Nesta época do ano, há muitas reformas em fachadas de prédios e os andaimes são sempre usados. Os responsáveis pelas obras devem ter consciência de oferecer segurança. E os órgãos fiscalizadores não podem deixar de atuar e punir quando for necessário. Sobre o assunto, teremos uma entrevista aqui no estúdio. Este é um dos destaques do Jornal do Dia e veja também. Acusado de matar Major Rodrigues, Aguinaldo Vasconcelos vai a júri popular. Servidores do Detran entram em greve por tempo indeterminado. E Prefeitura de Maceió prevê cortes na educação em 2018. Enquanto isso, 50 mil crianças estão fora da sala de aula. Agora no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. O acusado de matar o Major Rodrigues em 2016, Aguinaldo Vasconcelos, está sendo julgado hoje por meio de um júri popular. A repórter Italine Marques está no Fórum do Barro Duro e traz mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Italine. Como é que está o julgamento neste momento? Oi, Sabrina, boa tarde para você, para todos que nos assistem. Olha, até agora foram ouvidas 5 testemunhas, dentre um coronel da Polícia Militar, um policial militar que estava na operação no bairro Santa Amélia, a vítima que teve o celular roubado e que acabou de ser ouvida, saiu agora há pouco, há 5 minutos, foi a viúva do major. Neste momento, uma outra testemunha está sendo ouvida, agora só falta mais uma, o réu, e a partir daí inicia-se o debate entre a acusação e a defesa. O julgamento, ele começou às 10 horas da manhã, apesar de que estava marcado para começar às 8 da manhã. Nós estivemos aqui bem cedinho, conversamos com familiares, amigos e advogados das duas partes, defesa e acusação. Confira a reportagem. Os cartazes simbolizam a revolta da família do policial que pede justiça. Eles foram colocados em frente ao Fórum da capital, no Barro Duro, onde desde as 10 horas da manhã de hoje acontece o julgamento de Aguinaldo Lopes de Vasconcelos, acusado de matar o PM. Os familiares do militar estiveram presentes no fórum, assim como muitos colegas de farda. O major era filho único, casado há 5 anos e, na época em que foi morto, tinha um filho de 8 meses. Todo mundo viu que não foi legítima defesa, que isso é uma farsa, sabe? E nós queremos isso, queremos a condenação dele, que ele seja condenado. O advogado da família do policial, Elton Roberto, acredita na condenação do acusado. Que ele não agiu em legítima defesa, como ele quer fazer, mentiu nos depoimentos que deu, forjou uma versão posteriormente, quando ligou para o Copom, para poder dizer que a guarnição não havia se identificado como policial. E nós iremos mostrar isso para o júri, que ele merece ser condenado pelo assassinato do capitão Rodrigues. O promotor de justiça, José Antônio Malta Marques, também defende a condenação do réu por homicídio qualificado. A petição do Ministério Público hoje é a mesma de quando apresentou a denúncia, ou seja, da condenação do réu pelo crime de homicídio doloso, com a qualificadora por ter sido a vítima um agente de segurança nacional, conforme a previsão tanto no Código Penal quanto na Constituição brasileira. Já os parentes do acusado querem que o fato seja melhor apurado e afirmam que a prisão de Aguinaldo trouxe muita dor à família. A família hoje está toda dilacerada, porque nós estamos tentando provar a inocência dele, mas é difícil. Mas com o jurado que nós vamos ter hoje, com o júri, nós vamos ter a verdade. Foi uma fatalidade o que aconteceu com o meu irmão. Ele está dentro da sua casa. Ele jamais saiu para fazer qualquer coisa badenada lá fora, para atirar em alguém. Entendeu? Então, eu acho assim que foi uma fatalidade. Eu quero que veja só a verdade, que os fatos sejam apurados. O advogado de defesa do réu disse que há elementos que comprovam que Aguinaldo agiu em legítima defesa. Esse processo é recheado
de elementos que favorecem a defesa, sobretudo a gravação feita ao Copom, no momento que está acontecendo, inclusive o socorro dele. Então, há uma ligação da sogra do Aguinaldo a pedido da esposa dele, que se encontrava no imóvel durante essa abordagem. E essa gravação será exibida hoje na íntegra e ela comprova que não houve premeditação. Pelo contrário, a todo momento é afirmado, o próprio Aguinaldo fala nessa gravação, dizendo que se tratava de um ladrão, que ele acreditava ser um ladrão. O major da Polícia Militar, Rodrigo Moreira Rodrigues, na época com 32 anos, foi morto com disparos de arma de fogo durante uma ocorrência em 9 de abril do ano passado, no bairro Santa Amélia, em Maceió. A PM realizava uma operação de busca a um celular no local quando bateu na porta de Aguinaldo Vasconcelos, já que o rastreamento via GPS indicava que o aparelho poderia estar naquela residência. Aguinaldo não abriu a porta e, quando o Major Rodrigues tentou pular o muro, foi atingido por disparos efetuados pelo morador. Depois foi constatado que o celular, na realidade, estava numa casa próxima e não na de Aguinaldo. Aguinaldo foi preso no dia seguinte ao crime e está custodiado desde então. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse julgamento. Quem precisou utilizar os serviços do Detran na manhã de hoje não conseguiu. Isso porque os funcionários decretaram greve por tempo indeterminado. Portão fechado, pátio vazio, veículos fazendo fila do lado de fora. Os funcionários do Detran Alagoas decretaram greve por tempo indeterminado na manhã desta segunda-feira. A categoria em Assembleia, no dia 23, aprovou uma paralisação de advertência nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, com indicativo de greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Na pauta de reivindicações, as principais cobranças da categoria são a revisão do plano de cargos, carreiras e salários e a realização de concurso público. Nós carecemos hoje de, pelo menos, em caráter de urgência, 140 novos servidores. A autonomia administrativa e financeira do órgão, para nós, é o segundo ponto. E, evidentemente, o que é legítimo, a revisão do nosso PCCS. Lucas e Micael precisavam retirar um documento no Detran e se surpreenderam com a greve. O jeito foi voltar para casa sem resolver o problema e aguardar o retorno dos grevistas. Vim tentar tirar o documento da moto do meu amigo, mas a gente controla a greve 100%, não consegue fazer nada. Vai voltar para casa sem um documento? Pelo visto sim. Hoje, todos os serviços ofertados estão 100% paralisados, mas os trabalhadores passaram a manhã nesta tenda, montada em frente ao Detran. Aqui eles decidiram realizar uma assembleia e a categoria pode definir por retomar ao serviço, pelo menos com 30% do atendimento. Tudo vai depender de uma negociação. Aguardamos uma reunião com o presidente do Detran para que seja definido quais são os serviços essenciais. Lógico que nem todos os serviços do Detran são essenciais, para que a gente possa garantir o funcionamento de pelo menos 30% dos serviços essenciais do Detran. Bom, agora há pouco a greve foi suspensa temporariamente, isso porque os servidores do Detran chegaram a um acordo com o chefe de gabinete civil. Os representantes vão se reunir amanhã pela manhã para definir se vão manter ou não a greve. Vamos aguardar mais informações. O teto do pátio de uma escola em Penedo desabou neste final de semana. Por sorte, foi durante a madrugada. Veja com Ângelo Farias do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Olá, Sabrina. Boa tarde para você, para todos do JD. Olha, um susto passou funcionários e por pouco alunos de uma escola de tempo integral do estado que funciona em Penedo. O teto de um pátio dessa escola acabou desabando. Pois é, o teto da escola Hernani Mero, localizado no município de Penedo, no bairro de São Francisco, desabou na manhã do último sábado. O incidente só não resultou em tragédia porque a queda da cobertura aconteceu durante a madrugada. E, de acordo com informações de populares, o teto da escola já havia ameaçado desabar em 2010. O teto da mesma escola veio abaixo com telhas, caibros, ripas e peças do forro de PVC despencando sobre carteiras dos alunos e o birô do professor. Depois desse problema, a reforma foi feita ano passado pelo governo estadual e entregue em setembro e transformou o Hernani Mero na primeira unidade de ensino integral de Penedo. O 7 Segundos entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, que informou que acionou a empresa de engenharia responsável pela reforma e está aguardando um laudo do Corpo de Bombeiros para identificar as possíveis causas. As salas de aula não foram atingidas e o ano letivo será concluído sem prejuízo ao cronograma escolar. Mas foi um baita susto aí enfrentado pelos funcionários e alunos que, quando chegaram na escola, mesmo reformada, o teto do pátio desabou.
Já na manhã desta segunda-feira aqui em Arapiraca, um acidente envolvendo 2 carros de passeio e uma motocicleta por pouco não acaba em tragédia. O fato aconteceu na L115, trecho que fica aqui na zona rural de Arapiraca. O condutor de um veículo tentou reduzir a velocidade por causa de um quebra-mola. O outro não conseguiu parar, bateu na traseira do veículo, que acabou aí sendo empurrado e atingindo essa motocicleta que ficou presa aí por baixo do veículo. Havia um casal nesta motocicleta que acabou caindo e aí foram socorridos pelo SAMU até o Hospital de Emergência do Agreste. A mulher teve ferimentos mais graves. Já o homem permaneceu no local para aguardar a polícia de trânsito do Batalhão Rodoviário de Arapiraca. Essas são as informações de hoje dentro do JD. Se você quiser saber mais, acesse 7segundos.com.br, agora também em Maceió. É com você, Sabrina. Obrigada, Ângelo, pelas informações. A seguir, Rede Estadual de Ensino inicia pré-matrícula que deve ser feita pela internet. Volto já.